A descoberta do ouro na colônia atraiu uma grande quantidade de pessoas de várias partes do Brasil que se deslocaram para a região das minas. Em pouco tempo, eram milhares trabalhando em busca do ouro e do enriquecimento rápido. Em 1770, o reino português decidiu controlar a extração de ouro e cobrar impostos. Havia impostos sobre as mercadorias trazidas de outras partes da colônia, sobre o uso de estradas, de pontes, entre outras cobranças. Portugal também criou as casas de fundição, para que todo o ouro extraído fosse fundido. Do peso do ouro era retirada a quinta parte para os portugueses, era o chamado quinto. Depois, fundiam-se as barras de ouro com o símbolo da coroa e assim elas eram devolvidas a seus donos. Dessa forma, Portugal ficava com 20% de toda a produção de ouro e pedras preciosas da colônia. Como o imposto do ouro cobrado pelo governo português era alto, muitos mineradores o contrabandeavam para não pagar o tributo. Para isso, eles escondiam o ouro nas celas de cavalos ou dentro das armas, por exemplo, para que os fiscais não o vissem e não exigissem o pagamento do quinto real. Outra curiosa maneira de esconder o ouro era colocá-lo dentro de estátuas de santos feitas de madeira, o que originou a expressão Santo do Pau Oco. Em 1718, foram encontradas jazidas na região do atual Mato Grosso e em 1725 no atual estado de Goiás. Por volta de 1729, em Cerro Frio, capitania de Minas Gerais, descobriram jazidas de diamantes onde surgiu o Arraial do Tujico, que deu origem à atual cidade de Diamantina. Assim como aconteceu nos engenhos de açúcar, o trabalho escravo foi usado nas regiões de mineração da colônia. Dessa forma, um grande aumento do tráfico de escravizados para o Brasil ocorreu no século XVIII. Nas minas, os escravizados realizavam trabalhos extenuantes. Para garimpar o ouro nas margens dos rios, eles passavam muitas horas por dia com os pés na água, e para encontrar ouro nas montanhas precisavam escavar passagens subterrâneas, formando túneis estreitos, úmidos e mal arejados. Consequentemente, era muito comum que os escravizados mineradores contraíssem doenças e morressem em poucos anos de trabalho. Na época da mineração, os escravizados também resistiram à sua condição. Eles geralmente fugiam e passavam a viver nos quilombos. O maior deles na época foi o quilombo do Ambrósio, localizado nas imediações do município de Cristais, em Minas Gerais. Fundado em 1726, o quilombo resistiu aos ataques do governo por cerca de 20 anos, sendo destruído em 1746. Ao longo do século XVIII, a principal atividade desenvolvida nas regiões de mineração era a extração de minérios preciosos. Os mineradores se dedicavam quase exclusivamente a essa atividade, deixando de produzir os alimentos necessários para sua sobrevivência. Por isso, grande parte dos alimentos e outros produtos, como roupas, utensílios e ferramentas, precisavam vir. Os responsáveis pelo abastecimento das regiões mineradoras eram conhecidos como tropeiros e monçoeiros. Os tropeiros eram negociantes que conduziam tropas de mulas carregadas de mercadorias. As mulas eram compradas dos criadores do Rio Grande do Sul e usadas para transportar, para as regiões de mineração, os produtos vindos principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Esses comerciantes percorriam um caminho que partia de Viamão, são a Sorocaba, em São Paulo, passando por vários lugares que depois seriam povoados. Monções eram as expedições feitas pelos rios. Os comerciantes, ou monceiros, utilizavam grandes canoas chamadas batelões. Nelas eram transportadas mercadorias que abasteciam as regiões de mineração de Cuiabá e de Goiás. Embora as viagens durassem mais de 5 meses, os monceiros eram recompensados pelo lucro, pois eram pagos com ouro. Os monceiros utilizavam o rio Tietê, partindo de Porto Feliz, município atualmente localizado no estado de São Paulo. Eles seguiam por afluentes dos rios Paraná e Paraguai até chegarem ao rio Cuiabá,
no atual estado do Mato Grosso. Nesse trajeto, havia trechos em que era preciso levar as mercadorias por terra. No início do século XVIII, aconteceram conflitos em diferentes regiões da colônia. As causas estão relacionadas, entre outros motivos, à crise econômica que Portugal atravessou no final do século XVII. Com isso, Portugal perdeu quase 400 embarcações de sua frota e os prejuízos com o comércio do açúcar foram grandes. Isso fez que o governo português cobrasse impostos cada vez mais altos dos colonos brasileiros. Outros conflitos surgiram de disputas entre os próprios colonos, ávidos por riquezas e poder político nas regiões em que habitavam. Entre os maiores conflitos dessa época estão a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. O conflito conhecido como Guerra dos Emboabas foi travado na região do atual estado de Minas Gerais entre 1707 e 1709. Os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto as minas de ouro na região, consideravam-se no direito de explorá-las com exclusividade. No entanto, a coroa portuguesa lhes negou esse direito. Inconformados com a negação da coroa, os paulistas decidiram combater os emboabas, nome dado aos mineradores portugueses e aos nordestinos que migraram para a região, mas acabaram sendo derrotados. Com a derrota, os paulistas decidiram fazer novas bandeiras de prospecção. Em 1718, descobriram ouro no atual estado do Mato Grosso, perto de Cuiabá, e em 1725, em uma região localizada no atual estado de Goiás. No começo do século XVIII, os senhores de engenho de Olinda tiveram graves prejuízos decorrentes das guerras contra os holandeses. Naquele período, os comerciantes portugueses, chamados mascates, estavam enriquecendo, pois, entre as suas atividades, emprestavam dinheiro a juros altos. Por sua vez, os senhores de engenho de Olinda se viam obrigados a obter esses empréstimos com os mascates para investir na produção de açúcar. Em 1709, o governo português decretou que Recife passaria a ser uma vila independente de Olinda. Para os senhores de Olinda, a ação do rei estaria favorecendo os mascates portugueses. Por isso, temiam que Recife se tornasse o centro das decisões políticas e financeiras da capitania, deixando de ser Olinda. Em 1710, começou a guerra com a invasão de Recife pelos olindenses. Em 1711, foi a vez de os mascates de Recife atacarem Olinda. O governo português interferiu e pôs fim ao combate, prendendo líderes do movimento. Houve perdão de parte das dívidas dos senhores de engenho e, em 1712, Recife se tornou a sede administrativa de Pernambuco. No ano de 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto, mineradores liderados pelo tropeiro Filipe dos Santos e pelo minerador Pascoal da Silva Guimarães organizaram a revolta contra o governo de Portugal. Os revoltosos, cerca de 2.000 pessoas, dominaram Vila Rica por alguns dias. Eles exigiam a diminuição do valor dos impostos, do preço dos alimentos e o fim das casas de fundição. Como o movimento era grande, foi violentamente reprimido pelas autoridades e Filipe dos Santos foi condenado à morte. Ainda em 1720, o governo português manteve as casas de fundição e desmembrou a região das Minas em duas capitanias, a de São Paulo e a das Minas Gerais. O objetivo era aumentar o seu controle sobre a região de produção do ouro. A descoberta de ouro e diamantes causou profundas mudanças na colônia. Vilas e cidades foram fundadas com o deslocamento de pessoas para as regiões de mineração. Entre as cidades fundadas no século XVIII, destacam-se as atuais Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, em Minas Gerais, e Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá, em Goiás. Como os caminhos trilhados por tropeiros e monçoeiros eram longos, era preciso descansar e se alimentar em determinados pontos da viagem. Graças às paradas das tropas, surgiam povoamentos no local, onde se formaram cidades como Anápolis, em Goiás, ou Lapa, no Paraná. No século XVIII, Portugal e Espanha assinaram alguns tratados com o objetivo de delimitar as fronteiras de suas colônias na América.
Entre eles está o Tratado de Madrid, assinado em 1750. O princípio do Utipocitetes orientou a elaboração desse tratado, definindo que o direito a um território pertence à nação que efetivamente o ocupa. Com esse tratado, a área da colônia portuguesa aumentou bastante em relação à área definida no Tratado de Tordesilhas. Após ser invalidado por um curto período, o Tratado de Madrid teve seus princípios retomados, e em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso. Com esse último contato, a Espanha ficava com a colônia de Sacramento e os 7 povos das Missões, localizados na região do Prata, ao sul do Brasil. Em 1801, com o Tratado de Badajoz, a região dos 7 povos das Missões foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses. Em 1763, a capitania da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O objetivo dos portugueses com a mudança da capital era controlar melhor a produção, o transporte e a cobrança de impostos sobre o ouro brasileiro. Outro motivo foi estratégico, pois o governo situado no Rio de Janeiro possibilitaria maior acesso aos de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha pela região do Prata.